Fluxo de caixa. Fluxo de caixa são os pagamentos e ou recebimentos envolvidos em certa transação financeira e considerados ao longo de determinado intervalo de tempo. Diagramas de fluxo de caixa. Um diagrama de fluxo de caixa é um retrato de um problema financeiro que mostra as entradas e as saídas de valores ao longo do intervalo de tempo considerado para a situação. Os diagramas de fluxo de caixa podem representar qualquer situação prática onde ocorra um fluxo, entrada e saída de caixa. Veja, desenhar um diagrama de fluxo de caixa é o primeiro passo que devemos dar para resolver um problema financeiro. Nós temos a linha do tempo, que é dividido em intervalos iguais, que nós chamamos de período. Este é o prazo de capitalização, portanto, este é o início e este é o final. Este é o início do 2 e o final do primeiro. Este é o início do 3 e o final do segundo. Este é o início do quarto e final do terceiro, pois os períodos são contados no intervalo e não no número. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 períodos, 6 intervalos. Este é o prazo de capitalização. Nós temos também ainda setas para baixos ou valores negativos, que nós chamamos de saídas, ou despesas, ou pagamentos, ou dinheiro fluindo para fora da empresa. Isto é convencionado as setas para baixo ou valores negativos. Setas para cima ou valores positivos são as entradas, receitas, dinheiro fluindo para dentro da empresa. Então, quando você observar um fluxo de caixa, você já percebe que se a seta estiver para baixo é porque representa as saídas, as despesas, os pagamentos. Se as setas estiverem para cima, representa as entradas, as receitas. Da mesma forma, ele pode colocar um diagrama de fluxo de caixa representado por uma tabela, aonde valores negativos serão as saídas e despesas, valores positivos serão as entradas ou receitas. Observação: sempre que 2 ou mais fluxos de caixa ocorrerem ao mesmo tempo, no mesmo ponto da linha de tempo do diagrama, será considerado o seu valor líquido, soma ou diferença deles. Nós veremos mais na frente como exemplos. Como foi mostrado o fluxo de caixa anterior, nós podemos identificar como funciona uma capitalização e como funciona uma descapitalização. Uma capitalização será feita da seguinte forma: quando tomamos o capital e multiplicamos por 1 mais i, nós estamos capitalizando este capital. Essa capitalização é usado no desconto racional. Quando nós pegamos o capital e dividimos por 1 menos i, nós temos aí uma capitalização no desconto comercial. E a capitalização no fluxo de caixa, ela é feita sempre quando avançamos no tempo. Sempre que avançamos no tempo, ele vai sofrer uma capitalização na quantidade que representa o período. Por exemplo, esse menos R$100 na data 0, aqui na data 4, ele será capitalizado durante 1, 2, 3, 4, durante 4 períodos. Se eu quiser capitalizar o menos R$300 para o 4, ele será capitalizado apenas por um período. Então, sempre que avançamos no tempo, nós estamos capitalizando. Mas se nós retardamos no tempo ou voltamos, nós estamos descapitalizando. Logo, a descapitalização existe em duas formas também. Quando você toma o capital e multiplica por 1 menos i, você está descapitalizando usando o desconto comercial. Mas se eu pegar o capital e dividir por 1 mais i, eu estou descapitalizando usando o desconto racional. Então, esse conceito de capitalizar e descapitalizar é o que nós devemos aprender para que possamos resolver questões de equivalência de capitais diferidos. Então, mais uma vez, observe. Nós podemos capitalizar de duas formas. Ou multiplicando por 1 mais i, ou dividindo por 1 menos i.
E nós podemos descapitalizar também de duas formas, ou multiplicando por 1 menos i, ou dividindo por 1 mais i. Veja que é o contrário. O que são capitais diferidos? Quando dois ou mais capitais ou títulos de crédito, certificado de empréstimo, etc., forem exigíveis em datas diferentes, estes capitais são denominados diferidos. Capitais equivalentes. Dois conjuntos de capitais com datas diferentes são ditos equivalentes quando transportados para uma mesma data e uma mesma taxa de juros, produzirem nesta data valores atuais iguais. A data para o qual os capitais são transportados é denominado de data focal. Equivalência simples de capitais. Usaremos sempre a data focal na data zero. Quando o regime for simples, a data focal sempre será na data zero. Vamos pegar um exemplo no desconto racional. Bom, veja o fluxo de caixa, onde na data 0 e na data 3 tem uma receita de R$ 1.500 e na data 5 uma receita de R$ 1.000. Esses dois capitais serão diferidos se os valores atuais deles são iguais. E os valores atuais serão iguais na data 0, pois é uma questão de regime de juros simples. Então, nós devemos transferir o R$ 1.500 para a data 0 e o R$ 1.000 para a data 0. Para isso, se eu estou voltando, eu vou ter que descapitalizar. Então, veja, o valor atual na data 3 é igual ao valor atual na data 4. O valor atual na data 3 é você descapitalizar por 3 períodos. Então, R$ 1.500 dividido por 1 mais i vezes 3. E a data 5, o valor atual na data 5, você vai descapitalizar por 5 períodos. 1.000 dividido por 1 mais i vezes 5. Eu estou usando aqui o desconto racional. Eu estou descapitalizando usando o desconto racional. Veja que na data 0 é que nós temos os valores atuais iguais. Vamos usar agora o desconto comercial. Da mesma forma, um fluxo de caixa na data 0, no tempo 3, R$ 1.500 e no tempo 5, R$ 1.000. Da mesma forma como é um regime de juros simples, eu vou descapitalizar para a data 0. Vou descapitalizar durante 3 períodos, o R$ 1.500, e vou descapitalizar o R$ 1.000 durante 5 períodos. Então, vamos agora descapitalizar o R$ 1.500 durante 3 períodos. Mas como o desconto é comercial, a descapitalização é feita como? Desta forma, R$ 1.500 multiplicado por 1 menos i vezes 3. O 1.500 está sofrendo uma descapitalização durante 3 períodos, que é igual, R$ 1.000 vai sofrer uma descapitalização por 5 períodos, portanto fica 1.000 vezes 1 menos 5i. Veja agora nos dois exemplos que no regime de juros simples, nós estamos usando a capitalização simples. E que no regime de juros simples, no desconto racional, a descapitalização é feita dividindo por 1 mais i. Enquanto que no desconto comercial, a descapitalização é feita multiplicando por 1 menos i. Então, há essa diferença e você tem que ficar atento na questão para saber se o regime é juros simples e observar se ele é racional ou comercial. Vejamos agora a equivalência composta de capitais. Nesse caso, usaremos a data focal em qualquer data. Somente no regime de juros simples é que você usa a data 0. No regime de juro composto, você usa a data que for mais conveniente. Então, veja como é que seria no desconto racional. Nós temos a data 0, de R$ 1.500, a data 3 não tem nenhum valor, e na data 5, de R$ 1.000. Para tanto, eu posso escolher qualquer data que eu quiser. Mas eu vou escolher a data 3, que é o que está no meio. Então, se esses capitais são equivalentes, então o valor atual na data 0 é igual ao valor atual na data 5, que serão transferidos aqui para a data 3. Então, veja que o R$ 1.500 para eu transferir para a data 3, eu terei que capitalizá-lo. Enquanto que o R$ 1.000 para transferir para a data 3, eu terei que descapitalizar. Então, o valor atual na data 3, eu devo capitalizar o 1.500 por 3 períodos.
e o valor atual na data 5 eu terei que descapitalizar durante 2 períodos. Veja agora que eu estou capitalizando o R$ 1.500 por 3 períodos, porque eu estou avançando no tempo. E aqui o R$ 1.000 eu estou descapitalizando, porque eu estou retardando no tempo. Noto também que eu estou usando a capitalização composta. Veja agora como é que seria o desconto comercial. No desconto comercial, nós temos o fluxo de caixa, R$ 1.500 na data 0 e R$ 1.000 na data 5. Da mesma forma, os valores atuais serão iguais aqui na data 3, mas lembrando que pode ser data 3 ou data 5 ou data 0. A data que você escolher funciona. Nota novamente que o R$ 1.500 eu terei que capitalizar, porque aqui na data 3 é que o valor atual da data 0 é igual ao valor atual da data 5. Então, R$ 1.500 eu vou capitalizar, e veja que no desconto comercial é assim que se capitaliza, 1.500 dividido por 1 menos i elevado a 5. E agora eu vou descapitalizar. E a descapitalização é feita em 2 períodos, ou seja, R$ 1.000 vezes 1 menos i elevado a 2. Então, veja que agora, na equivalência composta de capitais, você pode escolher a data que for mais conveniente e que, no desconto racional, é assim que eu capitalizo e é assim que eu descapitalizo. No desconto comercial, é assim que eu capitalizo e é assim que eu descapitalizo. Então, essas 4 formas você tem que ficar atento. Quando se lê uma questão de equivalência de capitais diferidos, geralmente é identificado porque há uma troca de títulos. A pessoa quer trocar um valor de um título por outro em datas diferentes. Então, quando isso acontecer, você observa se ela é composta ou se ela é simples. E se ela é racional ou se ela é comercial. Porque você vai usar para cada um desses tipos formas diferentes.